Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 28 ao capítulo 31. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O capítulo 28 é extraordinário, porque ele nos mostra coisas muito atuais e que nós podemos ver que o homem só aperfeiçoou, mas desde a época de Jó isso já era possível, né? Olha só o que ele diz. Na verdade, o título desse capítulo 28 é: O homem apropria-se das riquezas da terra, né? Então você vai ver mais uma vez Jó falando com um entendimento e uma sabedoria extraordinária. E ele diz assim: na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, as pedras se fundem ao cobre. O homem põe termo à escuridão e até os últimos confins procura pedras. Olha só o que Jó fala aqui, não é? Que é tão real nos dias de hoje, né? Ele diz assim: há bem entrada para Minas, longe da habitação dos homens, esquecido dos transentes. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. O que ele está falando? Ele está falando do garimpo. E ele continua: da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras encontra-se a safira e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora e jamais viram os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem um leãozinho passou por ela. Estende, homem, a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nem uma gota sai dele. Traz luz o que estava escondido. Como isso é real nos dias de hoje, mas já existia na época de Jó. A verdadeira sabedoria, Jó diz que isso é um dom de Deus. Ele diz assim: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha na terra dos viventes. O abismo diz: ela está em mim. E o mar diz: não, está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem pesa prata por câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não trocará por joia de ouro fino. Ela não faz esquecer o coral e o cristal. E a aquisição da sabedoria é melhor do que das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar o ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do seu entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele prescruta até a extremidade da terra. Se tudo o que há debaixo do céu, quando regulou o peso do vento e fixou as medidas da água, quando determinou as leis da chuva e o caminho para o relâmpago,
e também os dos trovões. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, e estabeleceu também e a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Grave isso. Esta é uma mensagem que não é só dita por Jó, mas vai ser repetida em Salmos 111, 10 e em Provérbios 9, 10. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então não basta ter a sabedoria, tem que ter também o entendimento. E aí prosseguiu Jó no seu discurso e diz, agora no capítulo 29, né? Ele vai fazer uma reflexão, lembrando do seu primeiro estágio, o estágio que ele considerava ser feliz, né? Prosseguiu Jó no seu discurso e disse, quem me dera, como fui nos meses passados, como nos dias que Deus me guardava. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda e quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Então, ou seja, diante todas aquelas adversidades, Jó sentia Deus longe dele. É como se Deus não se compadecesse da aflição dele, como se Deus tivesse desamparado a ele. Esse é o sentimento que Jó tem. E quantas vezes esse sentimento vem sobre nós? Por pouco menos. Nós nos sentimos muitas vezes desamparados por Deus, ou que Deus não está ouvindo a nossa oração. Então Jó nos inspira, né, com a palavra aqui. Quando eu lavava os pés em leite e a rocha, me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade na praça, me era dado sentar-se. Os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e se punham de pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudeciam. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam. Eu também os órfãos, que não tinha quem os socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia jubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia por vestes, como manto e turbante era a minha unidade. Eu me fazia olhos para o cego e pés para o coxo. Dos necessitados eu era o pai, e até as causas dos desconhecidos eu a examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos, e os seus dentes lhe faziam cair a vítima. E eu dizia, no meu ninho espiarei, multiplicarei os meus dias como a areia, e a minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. Minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam em silêncio para ouvir. Havendo falado, não replicavam. As minhas palavras caíam como orvalho. Esperava-me como a chuva e abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinha confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho e assentava-me como chefes e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. E aí no capítulo 30, Jó vai desse estado em que ele vivia para esse segundo estágio, que é onde toda a calamidade veio sobre ele, né? Mas agora,
se riem de mim. Sou motivo de risos. Os de menos idades do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr de lado os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, homem cujo vigor já pereceu, de míngua de fome se debilitaram, roem os lugares secos desde muito, em ruínas desolados. E aí ele continua, brama entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, da terra são escorraçados. Mas agora sou a sua canção de motejo e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim e não se abstêm de me cuspir no rosto. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. A direita levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinaram a minha vereda e promoveram minha calamidade, gente para quem já não há socorro. Vem contra mim como por uma grande brecha, que se revolve avante em ruínas. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Agora dentro de mim se me derrama a alma, os dias são de aflição que se apoderam de mim. À noite me verruma os ossos, e os desloca, e não descansa mal que me rói. Pela grande violência do meu mal, está desfiguradas minhas vestes, mal me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu tem me lançado na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, e não me responde. Estou de pé, mas apenas olhas para mim. Tu fostes cruel para comigo, com força tua mão me tem combatido. Levanta-me sobre o vento e faze-me cavalgar, dissolvo-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada de todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro. Acaso não chorei quando aquele que me atravessava dias difíceis, ou não me angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio-me escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e os dias de aflição me sobrevêm. Ando em luto, sem luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro das avestruzes. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam de febre. Por isso a minha harpa se me tocou em prantos de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Triste, não é? É um lamento, uma poesia de lamento. E aí Jó declara, mesmo em meio a tudo isso, ele declara a sua integridade. Ele não perdeu a identidade, ele sabia quem ele era e como ele tinha vivido os dias dele. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, que por herança do Todo-Poderoso, desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam maldade? Ou não vê Deus meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei em falsidade e se meu pé se apressou para o engano, pese-me, Deus, em balanças fiéis e conhecerás a minha integridade.
Os meus passos se desviaram do caminho e o meu coração segue os meus olhos e as minhas mãos se apegou a qualquer mancha. Então semei eu, outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andeis de espreita à porta do meu próximo, então moa a minha mulher por outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, detido a punição dos juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desraigaria toda a minha tenda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então faria eu quando Deus se levantasse? Então ele vai trazendo todos os episódios da rotina, né, de qualquer ser humano, todas as situações da sociedade com empregados, né, com a mulher do outro. Ele vai trazendo, né, a questão do pobre, se retive que os pobres desejavam e fiz desfalecer os olhos da viúva. Então ele vai trazendo todas as situações, né, dizendo: Deus, eu conheço a minha integridade, eu sei que isso não fazia parte da minha prática, né? Aí, se como Adão encobri minhas transgressões, ocultando o meu delito e do meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavoravam, de sorte que me calei e não saí à porta, tomaria eu tivesse quem me ouvisse. Eis a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a minha acusação. Por certo que a levaria sobre os meus ombros e ataria sobre mim como coroa. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria ele. Se a minha terra clamar contra mim e os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os meus frutos sem tê-lo pago devidamente e causei morte aos seus donos, por trigo que produza cardos e por cevada, joio. Fim das palavras de Jó. E amanhã nós vamos ver Eliú irado, não só com Jó, mas os 3 outros amigos, porque Eliú era o mais novo, então ele tinha que ficar quieto, ouvir todos os outros mais velhos, mas agora ele vai se manifestar. Então amanhã nós falaremos sobre isso. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, somos carentes do Senhor. Queremos, sabe, todos os dias colocar os nossos olhos em Ti, declarar que és soberano, que és o nosso Senhor e que Te amamos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.